Olá para todos e todas, hoje a gente vai dar início a mais uma videoaula e hoje a gente vai continuar o assunto que nós estudamos na última aula, que é sobre as civilizações fluviais, as primeiras civilizações que vão existir no mundo. Na aula passada a gente falou sobre a importância dos rios para o surgimento dessas civilizações e hoje a gente vai estudar a primeira civilização que surgiu, que é a civilização da Mesopotâmia, que é uma civilização que fica na região, né, atualmente a região do Oriente Médio, entre o Iraque, o Kuwait, aquela região que vive, né, situações bem tensas em relação a políticas internacionais hoje em dia, questões de terrorismo e tudo mais. Muita coisa do patrimônio histórico da civilização mesopotâmica vem se perdendo por conta de ataques, por conta das guerras que estão acontecendo ali, mas nós vamos estudar essas civilizações para a gente conhecer um pouquinho do passado e dessa localidade e porque essa foi a civilização, a primeira que vai existir, a civilização que vai dar origem, né, de certa maneira, a todas as outras. A Mesopotâmia, gente, o nome Mesopotâmia significa terra entre rios, é um nome grego e foi dado esse nome para essa civilização porque ela fica entre dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. São esses dois rios que vão dar vida para a Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia é uma região de deserto, é uma região muito seca. E se não fosse por conta desses rios, não teria como existir a Mesopotâmia. Não haveria região, não haveria civilização ali por conta de ser uma terra muito seca. Então vão ser os rios que vão possibilitar o surgimento dessa civilização. A Mesopotâmia vai ser a primeira a desenvolver o sistema de agricultura, e aí desse sistema de agricultura, né, eles vão deixar de ser nômades, se tornar sedentários, começar a desenvolver ali esse sistema de agricultura. Essa civilização que vai surgir ali, essa pequena sociedade vai crescer e vai se tornar uma sociedade mais complexa, uma sociedade maior, mais organizada, que vai ser a Mesopotâmia. Eles vão ser os primeiros a controlar a natureza e isso vai ser muito importante para o desenvolvimento deles, porque eles vão começar a fazer canais de irrigação. O que são os canais de irrigação? É quando você faz aberturas e desvia a água do rio de um lugar para o outro. Quando você desvia a água do rio, você está levando essa água para terras que ficam distantes do rio e você está irrigando uma quantidade maior de terras e assim você está fazendo com que a sua produção agrícola ela aumente. Aumentando a produção agrícola, você vai ter mais alimento, você vai conseguir alimentar melhor aquela sociedade que vai sobreviver mais, que vai conseguir vencer melhor as guerras, que vai conseguir conquistar outros territórios. Então, por isso que é importante esse controle da natureza. Então, eles vão ser os primeiros a desenvolver esses canais de irrigação e começar o controle do rio, controlar o rio. A partir daquele momento, o rio não era mais algo indomável, eles tinham como controlar a água desse rio, certo? E a agricultura, gente, ela funcionava ali na Mesopotâmia da seguinte maneira: quando tinham as cheias, né? A gente sabe que no rio, em qualquer lugar do mundo, existe o período de seca, que é o período que chove menos, e existe o período de cheia, que é o período que chove mais. Aqui na nossa região a gente tem isso, tem períodos que está mais seco, tem períodos que está mais úmido, que tem mais chuva. E aí, esses mesopotâmicos, eles começaram a observar esse ciclo do rio. Tinham períodos que choviam, e aí os rios enchiam, e quando vinha o período da seca, que as águas baixavam, aquele redor do rio, as margens do rio, elas estavam úmidas, molhadas, e estavam cheios de restos de animais, de restos de planta, que servia de humus, que servia de adubo para as plantações. Então, eles vão começar a cultivar essas margens dos rios Tigre e Eufrates e depois desviar essa água para poder cultivar mais terras. E assim, eles controlam essa natureza. E aí, com o desenvolvimento dessa sociedade, eles vão criar
um sistema de Estado, vai surgir os primeiros reis, a sociedade vai se organizar em grupos sociais, como a gente estudou na aula passada, e eles vão desenvolver também um sistema de escrita. A Mesopotâmia, o sistema de escrita, a gente chama de escrita cuneiforme. É uma escrita em formato de cunha, que eles faziam com pequenos estiletes. Eles pegavam placas, né, pegavam barro, faziam naquele barro moldes, placas, e ali naquele barro eles iam espetando os estiletes e formando símbolos. Aqueles símbolos, eles significavam nomes, né, palavras, ações, certo? E ali eles iam conseguindo controlar aquilo que estava sendo produzido, controlar aquilo que estava sendo feito, controlar a produção agrícola, a criação de animais, as leis do rei, tudo vai passar a ser controlado pelo sistema de escrita. A escrita vai ser fundamental para poder organizar. E quem dominava a escrita, quem dominava as letras, tinha um grande poder, era um grupo privilegiado dentro dessa sociedade da Mesopotâmia, certo? A Mesopotâmia, ela não vai ser um reino unificado, não vai ser um império unificado. Ela vai ser dividida em vários reinos. E esses reinos, eles vão brigar entre si. Eles vão lutar entre si pelo domínio da região. O primeiro que vai surgir vai ser no sul da Mesopotâmia, né, na região da Foz, onde os rios desaguam, que era a região da Suméria. Eles vão ser os primeiros a desenvolver um sistema de agricultura, eles que vão criar os canais de irrigação, eles que vão criar a escrita, sumérios que vão criar a escrita, mas os sumérios eles não eram organizados num grupo só, eles eram divididos em pequenas cidades-estados, e essas cidades elas duelavam entre si. Isso fez com que a região da Suméria enfraquecesse e aí eles fossem dominados por um outro império que vivia na Mesopotâmia, que era o Império da Babilônia. A Babilônia, ela é bem conhecida, tem trechos da Babilônia falando na Bíblia, em outras obras de literatura, em outras coisas tem falando sobre a Babilônia, ela é muito conhecida. E a Babilônia ela vai governar a Mesopotâmia por 2 períodos. O primeiro período, né, que a gente chama de Primeiro Império, o principal rei da Babilônia vai ser o rei Hammurabi. Hammurabi, ele vai, dentre as muitas coisas que ele fez, ele vai ser o primeiro, ou um dos primeiros que se tem registros, a criar um sistema de um sistema de lei escrito, que era o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele era baseado na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Você já deve ter ouvido falar sobre essa lei. O que significa o olho por olho, dente por dente? Significa que tudo que você fizer com alguém, você vai pagar na mesma moeda, você vai receber o pagamento na mesma moeda. É uma lei baseada na ideia da vingança. O que eu faço com alguém, aquela pessoa tem o direito de se vingar de mim. Então, é uma lei baseada nesse princípio. Então, por exemplo, a lei de Hammurabi vai dizer que se um construtor fez uma casa e aquela casa caiu, o dono da casa tem direito de matar. A casa caiu e matou o filho do dono, ou matou o dono, matou a esposa do dono. Alguém daquela família que perdeu o seu bem, porque a casa caiu, e perdeu um ente querido, tem o direito de matar ou o construtor da casa ou alguém da família dele. Se um ladrão for pego roubando, ele perde a mão ou perde a vida. E haviam diferenças entre os trabalhadores privilegiados e os trabalhadores escravos, por exemplo. Se um escravo, ele fez se um médico fez uma cirurgia num escravo e o escravo morreu, o médico vai ter que pagar um outro escravo para o senhor. Mas se o médico fez uma cirurgia no senhor ou, né, na família dele, alguém da família daquele homem poderoso, e aquela pessoa morreu, o médico vai perder a vida para poder pagar pela vida daquela pessoa que morreu. Então havia essa diferença social. E eles acreditavam muito na sorte também. Se alguém foi condenado por um crime, eles podiam, a lei permitia, em determinadas situações, que aquela pessoa jogasse na sorte. Então eles pulariam dentro do rio, Tigre ou Eufrates, pulariam ali dentro daquele rio, e se aquela pessoa,
né, naquele ponto do rio, ela pulasse, ficasse uma quantidade de tempo submerso, né, dentro da água, e depois ela voltasse com vida, ela seria inocentada. Se ela morresse, ela seria culpada. Então, não era uma lei baseada em métodos de justiça, como a gente entende hoje. Era uma lei baseada na vingança e na sorte. Os babilônicos vão governar por um tempo, depois eles vão ser dominados pela Assíria, que é um outro reino que vivia mais ao norte dos rios Tigre e Eufrates. O principal rei vai ser o Assurbanipal. Os assírios eles formavam um reino muito violento, eles tinham um exército muito violento. Eles arrastavam seus prisioneiros em carroças, ainda vivos, então o corpo dessa pessoa, a pessoa ia morrendo no meio do caminho estraçalhado. Eles enfiavam lanças na barriga até a lança sair na ponta da cabeça, furavam os olhos, queimavam vivos, faziam todos os tipos de tortura com os seus prisioneiros. E eles tinham um costume eles dominavam uma cidade e eles pegavam os prisioneiros daquela cidade e eles levavam aqueles prisioneiros todos, a cidade inteira, eles levavam para um outro território. E eles pegavam o povo daquele território que eles dominavam e levavam para aquela cidade. Isso fazia com que aqueles povos dominados ficassem enfraquecidos e não organizassem rebeliões contra esses assírios. Mas eles também vão acabar sendo dominados novamente pelo segundo império da Babilônia, que é o Império Caldeu. E nesse segundo império, o principal rei vai ser o rei Nabucodonosor, que também é conhecido, também tem trechos dele falando na Bíblia, em outros livros, em outras publicações. E Nabucodonosor, ele vai ficar, né, entre as muitas coisas que ele fez, uma que merece destaque é que ele vai construir uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é o Jardim Suspensos da Babilônia. O Jardim Suspensos da Babilônia era um prédio com vários degraus, né, que eram os prédios que tinham na Mesopotâmia antigamente, e nesse prédio ele vai colocar jardins nesses andares, e assim as pessoas que viam o prédio de longe tinham a impressão de que esses jardins eles estavam flutuando, porque não era costume naquela época, né, se construir prédios altos e muito menos se cultivar jardins nos andares, não existia isso. Então, por isso que o nome do prédio que ele vai construir vai ser os Jardins Suspensos da Babilônia. A sociedade da Mesopotâmia, ela era dividida em vários grupos sociais, como a gente estudou na aula passada, os reis, os nobres, o rei mesopotâmico, né, os reis da Mesopotâmia, né, tanto Nabucodonosor, Hammurabi, os reis assumérios, os reis da Síria, Assurbanipal e outros reis, eles eram considerados reis divinos, eles acreditavam que foram os deuses que escolheram eles para serem reis, então eles eram, né, se consideravam acima do bem e do mal, acima de todo o poder. Vão ter os membros de nobreza. Entre os grupos privilegiados da Mesopotâmia, nós vamos ter o grupo dos escribas, que vão ser os responsáveis pela escrita cuneiforme. Os escribas, eles têm um papel fundamental, porque eles é que vão anotar tudo o que acontecia no reino da Mesopotâmia, nas placas de argila da escrita cuneiforme. Então, eles vão ter um papel de destaque. Também vamos ter os sacerdotes, que são aqueles que cuidam da vida religiosa. Os sacerdotes, eles viviam o local onde eles trabalhavam era os zigurates. O zigurate é o templo da Mesopotâmia, que é chamado de prédio alto. É um prédio com vários andares. E nesse zigurate, o Jardim Suspensos da Babilônia era feito no zigurate. Era nos zigurates que tudo acontecia dentro da Mesopotâmia. Ali servia de depósito, ali servia de escola, ali servia de observatório astronômico. Em cima do zigurate era onde os sacerdotes observavam os astros e as estrelas do céu. E aí, nessa observação astronômica, eles vão criar o primeiro sistema de calendário para poder organizar a agricultura e organizar a vida na Mesopotâmia. Vão ser os mesopotâmicos também, por conta dessas observações astronômicas, eles são os criadores da astronomia, que é a ciência que estuda os astros e as estrelas, e eles vão ser também os criadores dos signos do zodíaco, do horóscopo, que a gente conhece, que é bem popular. Os signos, eles são, segundo a tradição mesopotâmica que existe até hoje, são divididos em 4 elementos, são 12 signos divididos em 4 elementos, terra, ar, fogo e água, que são os elementos da natureza.
E esses signos, eles vão, né, segundo a posição dos astros e das estrelas no dia que você nasceu, eles vão determinar certas características da sua personalidade, que é o que a gente chama de astrologia, dentro dessa ideia dos signos do zodíaco. Também vamos ter na Mesopotâmia um grupo social que são os escravos, os escravizados. A sociedade mesopotâmica ela era baseada num sistema escravista. Os escravos não tinham relação com cor. Os escravos se tornavam, né, cativos por conta de serem prisioneiros de guerra ou pelo pagamento de dívidas. Então, assim que acontecia a escravidão dentro da Mesopotâmia. E todas as funções, todas as tarefas, tudo era causado pelo sistema escravo. A economia deles basicamente vai ser a agricultura e eles vão ser grandes inventores. Além do calendário que eu já falei para vocês, além da astronomia, astrologia, signos do zodíaco, vão ser os mesopotâmicos que vão inventar tijolo de barro, os primeiros sistemas matemáticos, as primeiras contas matemáticas para fazerem grandes construções vão vir pelos mesopotâmicos. Eles vão construir, vão inventar escrita, código de leis. As primeiras cidades surgem na Mesopotâmia, como eu já falei, vão criar canais de irrigação, vão criar código de leis, né? As primeiras leis surgem lá e uma série de outras coisas, instrumentos agrícolas como o arado, por exemplo, para facilitar a agricultura, tudo isso surge na Mesopotâmia. Então eles vão, além de ser a primeira civilização, além de criarem muitas coisas, eles vão ser inventores e boa parte dessas invenções são refletidas, né? A gente carrega até os dias de hoje na nossa sociedade. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama no privado que eu tiro as dúvidas de vocês. Beijinhos, até a próxima aula.